Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anussim. No programa Israel Vive de hoje, temos uma entrevistada especial, Sheila Bromberg, nossa correspondente diretamente de Israel. Mas aqui comigo está Ranor Ben Davi. Shalom, shalom a todos para mais um programa de Israel Vive, onde estaremos tratando um novo tema acerca da informação, da má informação que é implementada pelas redes sociais e pelos jornalistas, não, dos restos dos meios, não, de informativos. E Shemuel Zakai, como costumeiramente, está sempre conosco. Olá, Shimon. Olá, Ranô, a todos os nossos internautas que nos acompanham. Também a Sheila, um prazer. Sheila, como correspondente, trazer a atualidade sobre Israel e também, como diz o Ranô, sobre a desinformação sobre o que ocorre em Israel. Sheila, por favor, se apresente para os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Eu sou brasileira, eu sou paulista e moro aqui em Israel há 8 anos e meio. Há 5 anos eu trabalho no turismo. Eu trabalho numa agência chamada Amaral Tour. Nós somos receptivos aqui em Israel. Eu não sou guia turística, eu sou uma espécie de diretora que cuida da parte do Brasil e faço o papel também de personal travel, que eu ajudo as pessoas a organizarem roteiros, a viajarem por Israel, eu dou todas as dicas e faço a produção de conteúdo da agência, informando todo mundo, inclusive pelo Facebook, pela minha página do Facebook, do Instagram, sobre coisas interessantes de Israel. Sheila, nós estamos saindo da pandemia. Em Israel, obviamente, aqui no Brasil estamos lutando com isso, mas já temos boas notícias de Israel. Então, qual é a situação hoje da terra querida em relação à pandemia? Pois é, nós havíamos vencido a pandemia totalmente, só que infelizmente entrou a cepa indiana aqui no país. E as contaminações voltaram a acontecer, mas não na proporção que foi anteriormente. O que está acontecendo agora é que eles descobriram que a vacina da Pfizer que nós tomamos, ela tem uma proteção de 64% em relação à cepa indiana. Então, várias pessoas vacinadas contraíram o corona, mas de uma forma mais leve. Muitas pessoas, inclusive assintomáticas. Então agora o governo está novamente estudando quais as próximas restrições para que isso não aumente. E o grande problema ainda é que nem todas as crianças, muitas crianças não foram vacinadas ainda. E por conta disso, essa cepa espalhou. Então agora eles estão vacinando as crianças de 12 a 15 anos, 16 anos, e estão tentando convencer os negacionistas a se vacinarem também, porque daí o país vai ficar totalmente protegido contra essa cepa também. O que vai provavelmente acontecer é que novamente vão fechar as fronteiras para evitar uma proliferação desse vírus aqui em Israel. Então o turismo, por enquanto, infelizmente está parado, mas a gente acredita que isso não vai durar muito tempo mais. Sheila, então, os eventos presenciais, como por exemplo aulas, escolas, né, academias, sinagogas, permanecem fechados ou funcionam de uma forma reduzida? Não, por enquanto permanecem abertos, a vida continua normal, mas em ambientes fechados, que nós já havíamos sido liberados de usar máscara, temos que usar novamente as máscaras e eles estão pedindo para evitarem aglomerações, né? Provavelmente virão algumas restrições em relação ao número de pessoas em eventos. Isso, infelizmente, deve voltar. Mas, por enquanto, não sabemos exatamente quais serão as restrições. Estamos aguardando os acontecimentos. Graças a Deus, a contaminação não está grande como foi da outra vez, porque o país está vacinado, né? Sheila, nos fale
em relação à mudança na política, com a saída do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, com esse novo governo, quais são as perspectivas em relação ao Brasil, né? O que melhora, o que se aproxima ou distancia nessa relação Brasil-Israel? Olha, eu não gosto muito de entrar nos meandros da política em si, mas o que a gente percebe é que ainda está havendo uma certa desordem no governo em relação a essa nova equipe, né, no Knesset. Então, o Bibi está fazendo de tudo para voltar e a gente acha que é capaz dele conseguir voltar, mas não sabemos ainda exatamente o que vai ser. Eles estão procurando agora armar planos para conter, em primeiro lugar, a pandemia e depois vão começar a tomar outras medidas em relação a outros membros da sociedade, né? A única coisa assim, que a gente sente, de fato, é que é um governo preocupado com a sua população. Isso sem sombra de dúvidas. É um governo que está sempre direcionado ao benefício da sua população. Então não sabemos ainda exatamente como vai acontecer. Sim. Bennett, ele tem uma posição mais à direita que o Netanyahu ou ele tem uma posição centro-direita? É mais centro-direita, Certo. Então não sabemos ainda, porque não depende de um só, né? Na sua fala, Sheila, fica mesmo claro, perceptível, né, de que esse novo governo é voltado a uma política local, doméstica, né? Então surge uma expectativa em relação ao legado que o Netanyahu teve em relação à sua política externa, da forma como ele levou Israel próximo a conversações com as grandes potências, né? Então, qual é a perspectiva desse novo governo em relação a esse legado deixado por Netanyahu? Não, eu acredito que eles vão continuar essas conversações, eles vão continuar plantando a paz, né, no Oriente Médio. Isso eu acredito sem sombra de dúvidas. Mas não sabemos ainda exatamente como vai ser. Demorou muito para se formar esse governo e ainda estão em brigas, em conversações, ainda existe muita discussão e a população está à mercê disso por enquanto. Não sabemos exatamente o que vai acontecer. Sheila, você é correspondente de algumas agências de informações aqui no Brasil. Você poderia falar para nós um pouquinho desse trabalho? Sim, tudo começou quando eu vim a primeira vez para Israel, em 2012. Eu não conhecia Israel e eu fiquei aqui, a minha filha já morava aqui e nós viajamos por 2 meses por Israel inteiro e eu fiquei apaixonada porque eu sou artista plástica de formação e eu produzia muitos produtos, tanto para judeus como para evangélicos, e quando eu cheguei aqui eu fiquei apaixonada. Então eu comecei, durante essa viagem, eu comecei a fotografar e a filmar todos os passeios que a gente fazia. Porque eu gosto muito de foto, de filme. E eu publicava no Facebook, porque eu já sou conhecida no Facebook há muitos anos em função do meu trabalho. Eu trabalho através do Facebook também. E eu percebi que tinha uma população muito carente de saber sobre Israel, de como que é Israel, gente que nunca veio para cá, gente que não tem perspectiva de vir por falta de condições. E eu percebi que existia esse público bastante grande. E eu comecei a receber convites de amizades de vários lugares e em resumo, a coisa começou a crescer de uma tal forma que quando eu vim para cá, no mesmo ano, eu resolvi fazer a imigração, eu abri um blog e eu continuei fazendo essas matérias sobre Israel, filmando, contando notícias, falando. Eu nunca entrei no meandro político, porque eu não gosto de política e a minha intenção não é causar polêmica. A minha intenção é informar, é mostrar a verdade, é mostrar o que acontece no país. E por conta dessas postagens, eu acabei entrando no turismo
E agora, mais do que nunca, desde que eu estou no turismo, eu estou sempre fazendo produção de conteúdo e acabei sendo convidada para participar do programa Shalom Brasil, que já faz 2 anos que eu participo semanalmente. Eu envio para eles filmes sobre Israel, sobre alguma coisa que eu considero interessante de mostrar. E as pessoas gostam bastante, porque eu mostro Israel com os meus olhos. Eu não mostro só a parte dos roteiros turísticos, eu mostro lugares que o israelense frequenta, que o israelense gosta, enfim. Então eu vou descobrindo as coisas e vou mostrando. E é um trabalho bem interessante de ser feito, eu gosto muito, eu sou uma apaixonada por Israel, então para mim é super gratificante poder passar essas informações para as pessoas. E eu faço isso pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e também por esses canais. E muitas pessoas me entrevistam, rádios do Brasil me entrevistam para saber informações sobre Israel. Sheila, nós sabemos Sim. que hoje há um movimento antisionista, antissemita, globalizado, de perseguição Sim. a Israel e aos judeus. E isso, com o passar dos anos, está se aflorando, né? Em alguns países, em algumas regiões, com determinados acontecimentos, nós vemos ali sombras do nazismo ressurgindo. E a imprensa internacional tem grande parte nisso, Sheila. Na sua experiência, nós tivemos aí um caso onde você vivenciou isso, a manipulação de informações para prejudicar Israel. Eu acho que esse é o tema central do programa de hoje. Sim, sem dúvida. Eu vou contar para vocês o que houve, embora muita gente já saiba. Eu fui chamada pela Rede Globo para fazer uma entrevista do Fantástico. Então, no primeiro momento, óbvio que eu não recusei, porque eu achei importante participar disso, eu não quis negar informações. Né? É uma janela poderosa de informação. Exatamente. E eu falei, é lógico que tem o lado vaidade, que eu vou aparecer na Rede Globo, mas principalmente o lado de informação. E o que aconteceu? Eles fizeram uma entrevista via Zoom comigo por 2 horas e eu fiquei 2 dias fazendo filme que eles me pediram para mandar para eles sobre a minha vida, sobre como que era aqui, sobre a guerra, porque naquele momento estávamos passando o conflito, né, contra o Israel e Hamas. Então eu fiquei 2 dias trabalhando nisso, veio um cineasta freelancer dele para me filmar aqui. E na madrugada, aqui era madrugada, quando passou o Fantástico aí no Brasil, o meu filho me mandou um filme, ele filmou para eu ver, eu tenho 2 filhos que moram em São Paulo, e meu filho postou para mim o programa. Quando eu vi, eu fiquei revoltada, porque de 100% de coisas que eu mandei para eles, entre filmes e matérias e tudo mais, eles postaram 1% e o resto só postaram Gaza, só o que estava acontecendo em Gaza. Eu me senti usada, eu fiquei revoltada, eu falei, não posso deixar isso sem falar nada, eu tenho que fazer alguma coisa. E no mesmo dia eu fiz um filme de repúdio à falta de informação, à negação das verdades. E eu fiz essa nota de repúdio e isso estourou na mídia. Tive muitas visualizações e um monte de gente começou a me chamar para fazer lives, para fazer entrevistas. E realmente, infelizmente, é o que acontece. A mídia não mostra a verdade. A mídia é tendenciosa. A mídia mostra o que aconteceu em Gaza, mas não mostra o que eles fazem em Gaza e o que eles fizeram contra a gente. Foram milhares de mísseis lançados contra Israel diariamente, e eles lançavam mísseis, inclusive, contra a própria população árabe que vive aqui em Israel. Nós temos 2 milhões de árabes aqui em Israel. Então, foi absurdo o que a Rede Globo fez, realmente foi revoltante. E não só a Rede Globo, né? A mídia de forma geral não conta a verdade. Israel é um país que produz benesses para a humanidade o tempo todo. Enquanto a gente tem um exército que é considerado o melhor do mundo,
e nós realmente, o governo prioriza a segurança da população, por isso que nós estamos sempre preparados para uma guerra, e muito bem preparados. O Hamas investe no terror, então eles recebem dinheiro de vários países, não para beneficiar a população deles, mas para construir mais armamentos, para produzir mais mísseis, enfim, então é uma barbaridade, e a mídia não posta isso. Eles têm uma colônia de férias agora, que inclusive eu postei esses dias no Instagram, sobre exatamente o que eles fazem com as crianças. Eles treinam as crianças para serem terroristas, para odiarem Israel, para destruírem os judeus. Desde pequenininhos, eles são incutidos com esse ódio. E isso a mídia não mostra. Entendeu? Então tem uma série de coisas assim que revoltam. E a partir de então eu falei, não, eu vou mostrar a verdade, eu vou defender Israel até meu último suspiro, porque as pessoas precisam saber da verdade. E foi isso que aconteceu. Ou seja, Sheila, existe toda uma campanha de desinformação. Nós tivemos de relatos históricos em relação à Segunda Guerra, que manteve um campo de extermínio em que escondia-se da Cruz Vermelha e dos demais inspetores internacionais todo o massacre que estava sendo feito aos judeus naquela ocasião. E havia uma grande campanha de mídia pelo Ministério alemão, de publicidade nos cinemas, em todas as... de que esses judeus estavam sendo bem tratados, ou seja, havia uma desinformação que desviava a atenção do que estava acontecendo. Agora, o mundo já passou por essa sensibilidade após a criação do Estado de Israel, e depois da última campanha militar de 73, da Guerra de Yom Kippur, os palestinos entraram numa guerra da qual chama-se desinformação, que é de lançar notícias falsas contra Israel. E parece que a mídia adotou essa campanha de desinformação que os palestinos promovem no mundo. Infelizmente é verdade. É verdade. Eles têm, inclusive é chamado de Bollywood, né? Porque eles têm uma capacidade de criarem filmes falsos, mostrando pessoas embrulhadas, mortas, como se estivessem mortas, e de repente acaba o filme, as pessoas saem dos sacos plásticos porque estão vivas, não estão mortas. Tem uma indústria de maquiagem entre eles, que eles maquiam as pessoas como se elas estivessem esfaqueadas, estivessem feridas, estivessem mortas. Enfim, é um absurdo o que eles fazem, é realmente um absurdo. E Israel, quando atacou o Hamas, quando ele se defendeu do Hamas, eles avisavam a população civil: nós vamos atacar agora, se retirem do local. Eles jogavam panfletos nas ruas, eles avisavam as pessoas, e muitas vezes eles deixaram de atacar porque haviam muitos civis no local. E, infelizmente, o Hamas constrói todas as indústrias de armamentos deles e escondem os armamentos deles embaixo de casas, embaixo de hospitais, embaixo de escolas. Então, infelizmente, fica muito complicado de proteger os civis. Mas Israel fez uma estratégia extremamente cirúrgica para atacar os pontos cruciais, os pontos estratégicos do Hamas, para destruir a produção deles, para destruir os túneis. Eles têm muitos quilômetros de túneis onde eles escondem os armamentos também, e eles invadem Israel através desses túneis. Existem várias histórias de pessoas que moram em kibbutzim, perto da fronteira, que escutavam barulhos de noite, que não sabiam de onde vinham esses barulhos, e descobriram que era dos túneis, que estavam debaixo de suas casas. Quer dizer, é uma indústria cruel do terror, entendeu? Infelizmente, isso parece que não tem fim. Embora não pareça, é uma indústria poderosa, né? Porque para você construir uma infraestrutura debaixo do solo, isso custa muito caro. E financiado, Shemuel, muitas vezes, Shemuel lembra de um político brasileiro, né, Shemuel, que ajudou aí a financiar
essas construções. Tivemos um presidenciável, né, que inclusive visitou o Estado de Israel com a promessa de ser o embaixador da paz do conflito árabe-israelense. Ele buscava um lugar como secretário-geral da ONU naquela época. Procurava um assento permanente, né, nessa campanha, inclusive seria a chave para essa cadeira permanente do Brasil na ONU, em que ele iria promover a paz entre israelenses e palestinos. Mas no Knesset ele acabou propondo Jerusalém como capital da criação do Estado palestino e o apoio ao enriquecimento nuclear do Irã, ausente de inspeção internacional. E é claro, né, a famosa recusa, Sheila, você pode nos falar mais sobre isso, a famosa recusa de homenagear o centenário do sionista Theodor Herzl e, ao mesmo tempo, homenagear o Yasser Arafat em Ramallah. Infelizmente isso é uma coisa que acontece direto, né? Eles querem proteger e divulgar os líderes deles e não aceitam os nossos líderes, né? Eles não aceitam inclusive as doações que Israel faz a eles. Israel manda remédios. Eles recusaram vacinas. Sobraram vacinas aqui em Israel, eles recusaram as vacinas. Israel está fazendo negociação com a Coreia para poder, eles vão doar essas vacinas para a Coreia e a Coreia depois vai mandar vacinas para cá quando eles receberem. Quer dizer, a Palestina negou as vacinas. Então, eles usam a nossa água, eles usam os nossos hospitais, eles usam tudo daqui e eles querem nos destruir. Sheila, e tudo isso, eu acredito que na sua visão também é fruto de um ódio gratuito, né, Sheila? Porque Israel vem fazendo bem para as nações, Israel doa, Israel ajuda, a água que os palestinos consomem vem de Israel, o gás vem de Israel, todos os suprimentos médicos vêm de Israel e não há uma contrapartida palestina a não ser de ataques terroristas. Exatamente, sempre foi assim, infelizmente é assim que eles funcionam. Eles querem destruir Israel. E eu vou te dizer, assim, graças a Deus que nós temos uma tecnologia maravilhosa, que é a cúpula de ferro, que se não fosse a cúpula de ferro, grande parte de Israel teria sido destruída agora e provavelmente eu não estaria conversando com vocês. Porque foi um absurdo a quantidade de mísseis lançados nesse último conflito. E era direto, o pessoal de Ashkelon, o pessoal das cidades mais próximas da faixa de Gaza sofreram demais. Eu tenho várias entrevistas que eu fiz com pessoas que residem em Beersheba, residem em Ashkelon, em Ashdod, que sofreram amargamente com a quantidade de mísseis lançados. Quer dizer, isso ninguém fala, isso ninguém comenta na mídia, né? Eles só falam dos coitadinhos de Gaza. E na verdade é uma barbaridade porque a população civil deles sofre, mas são os futuros terroristas, essa é a verdade, eles são educados para odiarem os judeus. O Ranor. Sim, voltando um pouco ao respeito da desinformação, não? Mientras você estava falando o seu testemunho, não, do que aconteceu com você e como utilizaram a sua fala e o que você estava, o filme que você fez e só enfocaram na parte dos palestinos e de Gaza. Eu me estava lembrando que na época dos 2010, a década de 2010, no meu país chegou um filme que se chamava Escravo de Deus, que traduz algo assim como Escravo de Deus, que tratava acerca de uma história paralela de um homem de Gaza, um homem palestino e um homem de Israel, um jovem que tinha nascido em Israel e ambos foram a chegar à Argentina, não? Na época em aquela quando teve aquele problema do terrorismo na Argentina dos árabes. Então o filme se centra nessa história. E ao final tem uma resolução, não, que o palestino ele ia se imolar, ou seja, ele ia sacrificar-se em prol da sua fé e do que tinha ensinado para ele, como você estava falando,
Desde criança, o filme mostra como eles ensinam a odiar a Israel, ao Estado de Israel e a todos os judeus, não, em geral, porque ao final não se volta só a ex-Israel ou as pessoas que estão dentro de Israel, que senão também é um ódio a todos os judeus do mundo, não? Que nós conhecemos como antissemitismo. Mas o problema é que quando terminava o filme, no meu país, eles colocavam no final do filme uma propaganda que falava assim: Israel peleja com mísseis, com armas, com fuziles, e os palestinos eles pelejam com pedras e paus, não? Então, por que precisa de uma propaganda no final de um filme que está trazendo uma coisa totalmente diferente, trazer uma propaganda deste tipo? Para propaganda nazista. Propaganda nazista, Goebbels usava dessa inteligência, né, dessa ferramenta para demonizar os judeus, né? Porque Hitler não poderia simplesmente aparecer no rádio, que era a ferramenta mais usada na época, destilando ódio aos judeus. Ele teria que dar um motivo. E usaram dessas ferramentas de filmes, de encenações, para implicar aos judeus, né, a desgraça do país, e é o que esse movimento pró-Palestina busca fazer, esse movimento pró-destruição de Israel. Tanto que o Hanno, ele hoje é um refugiado da austeridade política, né, e antisionista e antissemita, né, que infelizmente desencadeou na Venezuela, né, da onde ele precisou sair com a sua família. Agora, nessa campanha da desinformação, de que você foi vítima, Sheila, da manipulação, né, da manipulação da mídia, das informações, e como ela tem um poder. Aqui no Brasil, o quarto poder é considerado, era pela liderança da Rede Globo, né, e também as suas outras parceiras, outros canais abertos, que manipulava o esporte, a política e também as questões internacionais, a exemplo do que ocorre em Israel. Eu falava a princípio de que depois da grande campanha militar de 73, que os árabes se envolveram contra Israel, então eles acharam mais fácil o campo da desinformação, e isso tem encontrado apoio através dessa mídia, né? Não só no Brasil, como também em todos os países onde eu não sei explicar o motivo, se foi no período da polarização entre a União Soviética e o capitalismo americano, de que se aliou ao Estado de Israel depois da Guerra de 67, que a esquerda ela declarou uma guerra nessa campanha contra Israel. Seria isso? Seria essa polarização deles associarem Israel com os capitalistas, com os Estados Unidos, ser um grande aliado do Estado de Israel e se juntar nessa campanha de desinformação, Sheila? Sim, eles nunca aceitaram, né, a ligação de Israel com os Estados Unidos. Eles têm uma revolta muito grande com relação a isso. E realmente os Estados Unidos sempre foram a favor de Israel e sempre nos protegeram e sempre contribuíram com Israel. Então, infelizmente, esse ódio ele se espalha muito rapidamente, e o que eu percebo é uma ignorância total das pessoas que entram nessa onda de ódio, porque as pessoas não conhecem história, as pessoas não se informam, elas simplesmente entram na onda para fazer parte desse movimento de ódio, de terror. E isso está ocorrendo muito, infelizmente, na Europa, está crescendo demais na Europa, e a gente tem uma perspectiva triste. Muitos judeus que moram na França, moram em alguns países da Europa, vieram para Israel por conta do antissemitismo, porque ele tá crescendo cada vez mais. Apesar de toda a mídia, apesar de toda a internet, de toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, infelizmente continua crescendo. Agora, graças a Deus que hoje nós temos a nossa terra, nós temos o nosso estado, e isso nos favorece bastante. Nós temos a nossa casa, antigamente a gente não tinha. Sheila, Israel, quanto país, quanto nação, se preocupa com aqueles judeus que estão na diáspora,
com essas perseguições que estão aumentando. Hoje nós temos dados que o Canadá, ele está vivendo um momento sem precedentes de antissemitismo. Infelizmente, como que Israel está se preparando para isso? Há um lobby israelense para tirar esses judeus destes lugares? Sim, o Israel está crescendo muito, apesar de ser um país muito pequenininho. Por onde você vai, existem muitas construções e realmente tem cidades que estão crescendo assim muito rapidamente. Então ele está criando condições para receber cada vez mais pessoas aqui. Fizeram um movimento grande para tirarem etíopes da Etiópia, vieram várias levas de etíopes para cá. O governo ajudou eles em tudo que eles precisavam e cada vez mais tem grupos vindo para cá em função do antissemitismo e também da situação mundial, né? Que aqui Israel tem os defeitos que tem, mas é um país totalmente paternalista. E ele protege o seu povo. Tem uma pergunta entrando de novo ao ponto da desinformação, não? Que tanto da população dentro de Israel conhece e realmente entende essa campanha de nosso inimigo, não? A campanha da desinformação. Pergunto pelo seguinte: meu pai, que ainda está na Venezuela, ele está tentando voltar para cá, para o Brasil. Cuando comenzó de nuevo esa ola de choque con Hamas y Israel esta última vez, en este mes que pasó agora há pouco, ¿no? Uma amiga dele perguntou para ele: você conhece onde fica uma mesquita aqui na nossa cidade? E ele perguntou: mas por quê? É porque eu tenho um amigo palestino que esteve aqui na Venezuela e ele voltou para a Palestina e neste problema último morreu toda a sua família e ele foi o único que ficou vivo. E eu me quero tornar muçulmana em prol da causa dele, não? Então, nós vemos de fora, ou seja, as pessoas que estamos fora de Israel, vemos que realmente o alcance dessa política é grande. Para fazer uma pessoa que não conhece de religião, ela não conhece nada de religião, quer ir a uma mesquita e participar dessa religiosidade muçulmana, não? Então, que tanto é conhecido este projeto do inimigo lá em Israel? O proselitismo do ódio. Sim. Bom, aqui todo mundo sabe muito bem do que acontece. É uma população bem informada e politizada. Então, aqui todo mundo sabe. O que eu acho que talvez tenha que acontecer mais é uma propaganda, um marketing feito pelo próprio Israel para o mundo inteiro. Isso talvez falte, porque, infelizmente, as pessoas deturpam as coisas. Tem muita gente que se converteu para o islamismo sem saber nada do islamismo. Simplesmente porque entraram numa onda, virou moda ser muçulmano, se tornar muçulmano. Eu conversei com algumas pessoas em algumas ocasiões dizendo para mim: eu me tornei muçulmano, eu sou do Islã agora. Quer dizer, por quê? Porque eu gosto, mas não tem uma base religiosa, não tem nada. É muita ignorância que acontece. E tem muita coisa também que acontece entre homens e mulheres, que muitos homens seduzem mulheres que não são muçulmanas e elas acabam casando com eles e infelizmente as mulheres são colocadas num patamar assim muito triste. Elas são subjugadas, elas são submissas, elas sofrem muito, porque eles tratam as mulheres como um zero, como nada. Eu vi várias matérias de mulheres contando o que é feito entre elas, né, diante dos próprios homens. Nós mesmos, eu viajei com um grupo de turistas para o Egito, através da nossa empresa, e o guia muçulmano contou como é que funcionava isso na família dele e entre eles. E o ônibus inteiro, todo mundo ficou chocado de escutar, sabe? E ninguém nem perguntou nada por medo. É melhor ficar quieto, melhor nem cogitar em questionar o porquê disso. Quer dizer, eles são extremamente machistas, eles são extremamente repressores
com relação às mulheres. Então, o que acontece? A população deles está crescendo muito também em função disso. Tem uma pergunta também que queria fazer acerca de uma coisa que você falou há pouco, não? Acerca das ações que estão sendo tomadas pelo Estado de Israel a respeito dessa propaganda, não? Então, eu me lembro que há uns anos atrás eu estava escutando uma entrevista de um judeu alemão que vivia na Alemanha, que ele sofreu do antissemitismo diretamente, não? Ou seja, muçulmanos, 3 ou 4 muçulmanos afrontaram ele e espancaram ele, ou seja, ele apanhou dessa oportunidade, ele e seu filho, uma criança, ou seja, não é um filho que nem eu, 21 anos, não, uma criança de 10, 13 anos, uma coisa assim, não? Então, ele falava acerca da publicidade do que você encontra quando procura Israel no Google, não? E o primeiro que te aparece possivelmente vai ser um homem com uma arma, um militar com uma arma. Que tão efetivo é esse tipo de política? Você acha que esse tipo de publicidade, onde se mostra um Israel que sempre é um Israel agressor, ou como um Israel forte, ou precisaria trocar um pouco como a sua imagem, não? Que você está tentando colocar um Israel mais turístico, um Israel mais agradável, mais aberto, não? Mais aberto. Então, eu não saberia falar realmente, mas gostaria de saber qual é a sua opinião no caso. Sim, veja bem, se você pegar o mapa do Oriente Médio, Israel é um pedacinho de 4% em relação a 96% de países árabes. Ele está rodeado de inimigos e nós estamos sempre na iminência de uma guerra. Então, o que aconteceu? Desde a criação do Estado de Israel, Israel se viu obrigado a criar a própria defesa. Israel se preparou para se defender o tempo todo. Desde da proclamação do Estado de Israel em 1948, que já em seguida tivemos uma guerra, Israel, com poucos homens, conseguiu vencer a guerra. Então, o que acontece? Com o passar dos anos, as forças do exército, né, de Israel começaram a se armar cada vez mais para se defender e para defender o próprio país. E eu acho isso incrível, porque as pessoas não percebem que nós estamos nos defendendo e não atacando. Nós não atacamos os outros países, nós defendemos a nossa população. É bem diferente. Quando o Hamas nos ataca, nós nos defendemos atacando eles, mas porque eles nos atacaram antes. Então, eles até hoje, o tempo todo, eles estão jogando balões incendiários em torno da faixa de Gaza, eles colocam explosivos em animais e soltam os animais para o nosso lado. Quer dizer, isso é uma constância, toda hora acontece isso. Então eles não têm fim. Então Israel vai deixar isso acontecer. Se você vir um filho seu apanhando, você vai ficar quieto? Você não vai se defender? Então tem que mudar a visão das coisas. Porque existe esse lado de defesa, existe esse lado de cada vez a tecnologia dos armamentos, a tecnologia da defesa está maior, mas existe também o lado da tecnologia, da medicina, da agricultura, que beneficia o mundo inteiro. E isso ninguém vê. Isso não é mostrado. Isso não aparece. Hoje exatamente. Quantas invenções que foram feitas aqui, que todo mundo, o mundo inteiro utiliza e ninguém fala nada. Invenções na tecnologia, no high-tech, enfim, na medicina, na agricultura, na energia solar, enfim, em todos os campos, Israel está sempre na frente. E isso ninguém fala nada. É isso que revolta, sabe? E é isso que a gente tem que lutar para mostrar que Israel não é um agressor. Muito pelo contrário. Hanor, comentando o que você disse é muito importante. Veja que quando procura-se lá sobre Israel, né, vem um soldado com uma arma, porque a rede de internet ela é alimentada por informações. E as instituições, as agências de informações, elas apenas informam os momentos em que Israel reage e nunca os momentos em que Israel é atacado, né? Então, quando fizer uma busca, vamos usar o Google como um exemplo,
né? Se você digita lá no Google Israel, vai aparecer um soldado israelense com uma arma, justamente porque a CNN, a BBC, as agências, e por incrível que pareça, as agências de notícias árabes são muito poderosas, né? Então ali rola muito dinheiro, o investimento é muito grande. O lobby dos árabes é muito maior e mais bem feito do que o lobby israelense. Essa é a realidade. O que nós precisamos? Eles são uma maioria populacional. São uma maioria política e tem muito dinheiro e representantes na ONU. Eles lotam a ONU com o lobby. Exatamente. Dinheiro, petróleo jorra, né? Quem é que controla o petróleo? Quem é que controla a energia do mundo? São os árabes. É óbvio que o lobby feito por eles vai ser mais eficiente. Eu acredito que nós iniciando projetos de conscientização, como é esse, o programa Israel Vive, é um projeto que visa conscientizar as pessoas do que realmente é Israel. E existe um ditado em Pirkei Avot que diz assim: se um perverso perseguir o justo, Deus está com o perseguido. E de que se um justo perseguir outro justo, Deus está com o perseguido. E de que se um justo perseguir um ímpio, uma pessoa ruim, Deus estará com o perseguido. Ou seja, a população, e como o próprio Deus, parece estar sempre com o oprimido, com o perseguido. Então essa foi a jogada da mídia quando ela constatou. Por exemplo, a criação do Estado de Israel de 48 foi em função do apoio do mundo, que estava horrorizado com o crime nazista e de toda a Europa nos campos de concentração e extermínio. Logo, a criação do Estado de Israel contava com uma pressão populacional de que os judeus precisariam ter um Estado. As guerras investidas contra Israel de 48, 54, 67 e 73 eram campanhas militares desproporcional, do qual Israel não tinha a mínima chance de sair vitorioso dessas guerras. Então havia uma expectativa mundial de que Israel, ele tinha tudo para dar errado, ele não tinha as condições de se defender, ele era possível a potencial vítima, o potencial perseguido, e os palestinos ou os árabes, na sua força-tarefa, eles eram os supostos agressores, de que agiam proporcionalmente. Com todas as vitórias do Estado de Israel, então eles conseguiram inverter essa posição em que os palestinos eles vão ser protagonistas de vítima de um Israel agressor, de um Israel que ataca uma minoria desproporcional. Então eles conseguiram, depois de 73, inverter essa sensibilidade das nações, das pessoas, e a grande mídia tem feito essa força-tarefa, que é o foco da nossa entrevista. Eu penso assim, né, que os algorítmicos, a velha mídia e também a mídia digital, Sheila, da qual você é uma importante correspondente, porque quando houve a ascensão da mídia digital, das redes sociais, né, o Brasil tinha muitas informações do seu ponto de vista, de tudo que você reportava nessas redes. Então muitas pessoas já falavam do seu trabalho, dessa reportagem, desse ativismo sionista, né, e de correspondente de Israel para todos os brasileiros, um olhar brasileiro da realidade que ocorre aí. Então, Rano, eu acho que isso responde também, na minha opinião, essa inversão de que Israel foi colocado como perseguidor, o opressor, e os palestinos ali figuram como as vítimas desproporcional que são atacadas por Israel ou pelos israelenses. Muito bem, acredito que chegamos a um ponto muito interessante da nossa conversa, e nós queremos agradecer a você que esteve conosco, você que nos acompanhou. Muitas coisas ainda podem ser ditas, tenho certeza que falaremos isso em futuras oportunidades, e quero agradecer a Sheila. Sheila, nós também iniciaremos um projeto juntos, onde a Sheila estará disponibilizando para você
que segue as plataformas Anunciem Brasil, um conteúdo semanal em vídeo mostrando Israel sob uma ótica de uma israelense, de alguém que ama Israel. Eu gostaria de, se me permite, só de colocar uma coisa para vocês todos. Israel é um país maravilhoso, é um país seguro, extremamente seguro. Não tenham medo de vir para Israel. Infelizmente, estamos agora nessa problemática da pandemia, mas isso vai acabar. E estamos nos preparando para receber muitos turistas aqui. Essas fotografias que vocês veem dos soldados, existem sim soldados civis nas ruas, quando eles estão fora da base. Quem é combatente é obrigado a carregar consigo a sua metralhadora. Às vezes eles vão à praia e eles têm que estar com a metralhadora junto ao corpo. Então não é porque eles estão agredindo, não. Eles estão na posição de obrigação deles de não largarem a arma em casa porque é perigoso, alguém pode pegar. Então a juventude toda de 18 anos é obrigada a fazer o exército aqui, tanto homens quanto mulheres. E eu estou há 8 anos e meio aqui. Eu passei a guerra do Hamas em 2014, foram 2 meses de chuva de mísseis o tempo todo em todas as cidades de Israel, e em nenhum momento eu senti medo. O tempo todo nós nos sentíamos protegidos pelo exército. Então não tenham medo de vir para Israel. Vocês vão encontrar aqui um país de primeiro mundo. A Tel Aviv é a maior capital de startups do mundo inteiro. Aqui é um ninho de invenções, de criatividade, de tecnologia. Enfim, é um país abençoado por Deus. Com tudo que nós passamos, estamos crescendo cada vez mais. Vou me permitir, com respeito ao último que a nossa entrevistada falou, que parece uma piada ruim, e eu não vou falar do Brasil, vou falar do meu país, da Venezuela, não? E parece é engraçado que, ou seja, Israel é um país que vive em guerra e é do primeiro mundo, ou seja, vive como se não estivesse em guerra. E o meu país, Venezuela, ele não tem nenhuma guerra e nós vivemos com medo o dia inteiro, ou seja, nós vivimos de uma forma muito ruim. Então, não posso falar do Brasil, porque o Brasil é o país que me acolheu e me tem recebido de uma forma muito boa, mas os irmãos aqui, eles têm a sua própria percepção das coisas, não? Então, também poderiam falar alguma coisa, mas isso é o que eu percebo, pelo menos comparado com o meu país e comparando a Israel, que é um país que vive em guerra e ainda se vive de uma forma boa, como está falando a nossa entrevistada hoje. Sim, teve uma das publicações que eu fiz no Facebook. Quando estávamos em plena guerra, uma moça me questionou: como é que você aguenta viver sob essa tensão? Porque foi uma madrugada que eu não conseguia dormir, porque estava na iminência de cair míssil na cidade onde eu moro. E o que eu respondi para ela foi o seguinte: a gente fica apreensivo, claro, nós somos seres humanos, mas aqui até eles avisam a gente quando vai cair o míssil. A cúpula de ferro, em todas as cidades, tem alto-falantes que soam a sirene na cidade onde vai cair o míssil. Isso graças a essa tecnologia computadorizada que nós temos. Então, infelizmente no Brasil, você nunca sabe quando você vai ser assaltado, quando vai ter uma bala perdida. Enfim, aqui a gente anda nas ruas com o celular na mão, sem medo, a hora que for, a gente saca dinheiro na calçada, nos caixas eletrônicos, e ninguém rouba ninguém. Então é um país maravilhoso, entendeu? Nós temos muita segurança aqui. Então nem se compara, infelizmente, com outros países, entendeu? Então isso já respondeu a pergunta de que eu estava aqui preparado para fazer. Qual era a sensação do pós-conflito entre Hamas, ou a defesa, né, de que Israel fez aos ataques do Hamas. Então essa tua colocação, afirmação, mostra a sensação de segurança instantânea de que Israel tem do território defendido pela IDF. E eu não sei se é por isso que a maioria dos protagonistas da política, né, os primeiros ministros, os presidentes, são heróis de guerra, como Ariel Sharon, o próprio Netanyahu, o Ben Gurion e muitos outros que tiveram um papel importante nessa defesa
desse conflito de que Israel está em constante ameaça. Exatamente. Eu visitei há um tempo atrás o kibbutz Zikim. É um kibbutz que fica a 3 quilômetros da faixa de Gaza. E, inclusive, tem muitos brasileiros que vivem lá há muitos anos. E é muito interessante, porque todas as casas mais antigas, eles construíram o mamad, que é um quarto protegido contra os mísseis. Então, quando toca a sirene, as pessoas ficam dentro desse quarto protegido. E eles têm escolinhas de crianças que eles cobriram a escola com proteção de cimento e ferro para protegerem as crianças dos mísseis. Quer dizer, apesar disso tudo, as pessoas vivem lá a 3 quilômetros da faixa de Gaza e estão muito bem, obrigada. É uma delícia, o kibbutz é lindo de viver e as pessoas vivem lá e tem gente querendo morar lá. Como em Ashkelon também, é uma cidade linda, maravilhosa, que está crescendo cada vez mais e foi super atacada. Quer dizer, apesar disso, as pessoas vivem nesses lugares, entendeu? Porque se sentem seguras. Ótimo. Muito bem, nós esperamos ter mais oportunidades para trazermos esses esclarecimentos a vocês. Não conseguimos tratar de todos os assuntos, de todos os aspectos de Israel num só vídeo, num só programa, mas acredito que a partir daí nós podemos ir pegando o que há de melhor em Israel e trazendo aqui para vocês que nos acompanham. Eu agradeço a você, Sheila, pela sua disponibilidade. Sabemos da dificuldade do fuso horário, né? Mas acredito que esse programa vem para somar conhecimento àqueles que amam Israel e conscientizar aqueles que não têm um conhecimento do que é Israel. Eu agradeço a você, Shemuel, Hanor, pela presença nesse programa. Obrigado, Sheila, pela sua participação. Foi esclarecedor a tua fala, né? E isso Eu que agradeço. Te fixa como a mais competente correspondente, né? Um olhar brasileiro em Israel, né? Sempre trazendo as sensações, né? Em tempo real, sim, através do importante trabalho que você faz. Agradecemos por esse muito momento obrigada. de conversa. Foi um grande prazer, eu estou à disposição para aquilo que vocês precisarem e sempre na defesa do nosso país. Muito bem, encerramos aqui então o programa Israel Vive e retornamos na próxima semana. Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Am Israel, Am Israel, Am Israel.